Fala, pessoal! Palpites do Xande na área, trazendo os melhores palpites de futebol para esse sábado, 17 de janeiro. Turma, temos uma meta de 200 likes e 50 comentários. Alcançando essa meta, no próximo vídeo, além da sugestão do bilhete normal, eu trago outra sugestão que pode ser um bingo, múltipla de odd bem maior. Vamos para cima! Nossa primeira partida é entre Real Madrid e Levante. O Real Madrid ocupa a segunda posição do campeonato com 45 pontos, mantendo uma perseguição acirrada ao líder Barcelona. Nos últimos 5 jogos pela Liga, a equipe merengue obteve 4 vitórias e apenas uma derrota. No entanto, o time chega pressionado após uma eliminação precoce na Copa do Rei para um clube da segunda divisão e a perda do título da Supercopa da Espanha para o Barcelona. O Levante, por outro lado, luta contra o rebaixamento, ocupando a 19ª colocação com 14 pontos. Apesar da posição delicada, a equipe apresentou uma leve melhora recente sob o comando de Luis Castro, vindo de um empate por 1-1 contra o Espanhol e uma vitória surpreendente sobre o Sevilha por 3-0 fora de casa, somando 5 pontos nos últimos 15 disputados. O palpite mais provável é a vitória do Real Madrid. O palpite mais arriscado é a vitória do Real Madrid e mais de 1,5 gols na partida. E o palpite de placar exato é 2-0 para o Real Madrid. Próxima partida é entre Borussia Dortmund e St. Pauli. O Borussia Dortmund vive um momento de grande estabilidade e confiança na competição. Atualmente na segunda posição com 36 pontos, a equipe ostenta uma invencibilidade de 10 jogos na Bundesliga. Nos seus compromissos mais recentes, demonstrou poder ofensivo ao vencer o Werder Bremen por 3-0 e empatar em um emocionante 3-3 contra o Frankfurt fora de casa. Em contrapartida, o St. Pauli enfrenta uma situação dramática na luta contra o rebaixamento, ocupando a 17ª colocação com apenas 12 pontos. A equipe sofre com uma sequência negativa fora de casa e vem de uma derrota por 2-1 para o Wolfsburg, onde sofreu o gol decisivo nos minutos finais. Antes disso, acumulou empates sem gols contra Werder Bremen e Mainz, evidenciando uma enorme dificuldade em balançar as redes. O palpite mais provável é a vitória do Borussia Dortmund. O palpite mais arriscado é a vitória do Borussia Dortmund e mais de 1,5 gols na partida. E o palpite de placar exato é 2-0 para o Borussia Dortmund. Próxima partida é entre Liverpool e Burnley. O Liverpool ocupa atualmente a 4ª posição na tabela, somando 35 pontos. A equipe vive um momento de estabilidade, vindo de uma vitória expressiva por 4-1 sobre o Barnsley pela Copa da Inglaterra. No entanto, na Liga Nacional, os Reds buscam reencontrar o caminho das vitórias após uma sequência de 3 empates consecutivos. O Burnley atravessa uma situação dramática, ocupando a 19ª colocação com apenas 13 pontos conquistados em 21 partidas. A equipe do técnico Scott Parker luta contra o rebaixamento e apresenta dificuldades defensivas, tendo sofrido 41 gols na competição. Apesar do cenário negativo, o time vem de 2 jogos sem derrota, incluindo um empate heróico em 2-2 contra o Manchester United. O palpite mais provável é a vitória do Liverpool. O palpite mais arriscado é a vitória do Liverpool e mais de 1,5 gols na partida. E o palpite de placar exato é 3-0 para o Liverpool. Próxima partida é entre Napoli e Sassuolo. O Napoli ocupa atualmente a 3ª posição na tabela, somando 40 pontos. A equipe treinada por Antônio Conte vive um jejum incômodo, vindo de 3 empates consecutivos contra Verona, Inter de Milão e, mais recentemente, um 0-0 amargo contra o Parma em casa. Embora não perca as 7 partidas, o time precisa da vitória para não se distanciar da briga pelo título. O Sassuolo, por outro lado, encontra-se na 11ª colocação com 23 pontos. A situação é preocupante, pois o clube não vence há 6 jogos e vem de 2 derrotas seguidas, incluindo o último revés por 2-0 para a Roma.
A defesa tem sido o ponto fraco, sofrendo gols nas últimas 9 apresentações. O palpite mais provável é a vitória do Napoli em um dos tempos. O palpite mais arriscado é a vitória do Napoli. E o palpite de placar exato é 2-0 para o Napoli. Próximo palpite é entre Tottenham e West Ham. O Tottenham atravessa um momento de instabilidade e queda de rendimento. Atualmente na 14ª posição com 27 pontos, a equipe busca se afastar da parte de baixo da tabela. Nos últimos 5 jogos, o desempenho é preocupante. Somou apenas uma vitória, 2 empates e sofreu 2 derrotas consecutivas em seus compromissos mais recentes. 3-2 contra o Bournemouth e 2-1 contra o Aston Villa. O West Ham vive uma situação ainda mais crítica, ocupando a 18ª colocação dentro da zona de rebaixamento, com apenas 14 pontos. O time luta desesperadamente contra o descenso, tendo conquistado apenas 4 vitórias em 21 partidas. O palpite mais provável é mais de 1,5 gols na partida. O palpite mais arriscado é a vitória do Tottenham, mas com o empate anula. E o palpite de placar exato é 2-1 para o Tottenham. Próximo palpite é entre Galatasaray e Gaziantep. O Galatasaray chega a este confronto como o grande líder isolado da competição, acumulando 42 pontos em 17 partidas disputadas. A equipe de Istambul ostenta um ataque avassalador com 39 gols marcados e a melhor defesa do torneio, tendo sofrido apenas 12 gols. Nos últimos 5 embates, o time conquistou 4 vitórias, incluindo triunfos expressivos contra Trabzonspor e Antalyaspor, embora tenha sofrido uma derrota recente para o rival Fenerbahçe. O Gaziantep ocupa a 9ª posição, somando 23 pontos. A situação do clube é de instabilidade, com 6 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. O retrospecto recente é preocupante para os visitantes, que sofreram goleadas pesadas para o Istambul Başakşehir por 5-1 e para o Rizespor por 5-2. Apesar de uma ligeira estabilidade com uma vitória na Copa da Turquia, o palpite mais provável é a vitória do Galatasaray. O palpite mais arriscado é o handicap asiático menos 1,5 contra o Galatasaray. Nesse caso, o Galatasaray tem que vencer com 2 gols de diferença. E o palpite de placar exato é 2-0 para o Galatasaray. Próxima partida é entre Al-Nassr e Al-Shabaab. Al-Nassr ocupa atualmente a 2ª posição na tabela, somando 31 pontos em 14 jogos disputados. O time vive um momento de perseguição direta ao líder Al-Hilal, ostentando um ataque poderoso com 39 gols marcados. Nos últimos jogos, o Al-Nassr tem demonstrado consistência, mantendo-se firme no grupo que se classificaria para a Liga dos Campeões da AFC. A busca pela vitória em casa é fundamental para reduzir a distância de 7 pontos para o topo. A situação do Al-Shabaab é consideravelmente mais crítica. A equipe encontra-se na 14ª posição, beirando a zona de rebaixamento com apenas 11 pontos conquistados, com um saldo de gols negativo, tendo marcado apenas 12 vezes e sofrido 22 gols. O Al-Shabaab entra em campo com o desespero de quem precisa fugir do rebaixamento, o que pode gerar uma retranca muito fechada, dificultando a fluidez do jogo do Al-Nassr nos minutos iniciais. O palpite mais provável é a vitória do Al-Nassr. O palpite mais arriscado é a vitória do Al-Nassr e mais de 1,5 gols. E o palpite de placar exato é 3-1 para o Al-Nassr. Próximo palpite é entre Betis e Villarreal. O Villarreal atravessa um momento iluminado, ocupando a 3ª posição com 41 pontos. A equipe vive sua melhor primeira metade de temporada histórica e chega embalada por 2 vitórias consecutivas no campeonato espanhol contra o Elche e o Deportivo Alavés, ambas pelo placar de 3-1. O submarino amarelo demonstrou grande consistência ofensiva, marcando pelo menos 2 gols em quase todos os seus compromissos recentes na liga. O Betis, por sua vez, ocupa a 6ª colocação com 29 pontos. Embora tenha vencido o Elche por 2-1 pela Copa do Rei no meio da semana, seu desempenho na La Liga tem sido oscilante,
com apenas uma vitória nas últimas 5 partidas. O time de Sevilha sofreu uma dura derrota por 5-1 contra o Real Madrid recentemente e busca estabilidade defensiva para se manter na zona de classificação para as competições europeias. O palpite mais provável é mais de 1,5 gols na partida. O palpite arriscado é ambas marcam e acredito também em mais de 2,5 gols. E o palpite de placar exato é 2-2. Próximo palpite é entre Rio Ave e Benfica. O Benfica ocupa a 3ª posição na tabela, somando 39 pontos. A equipe comandada por José Mourinho chega a este duelo ainda invicta no campeonato, com 11 vitórias e 6 empates. Embora ostente um dos melhores ataques da competição com 36 gols marcados, o time das Águias busca maior regularidade para não se distanciar do líder Porto. Nos últimos 5 jogos pela Liga, o desempenho foi de 3 vitórias e 2 empates. O Rio Ave, por sua vez, encontra-se na 10ª colocação com 20 pontos conquistados. A campanha dos vilacondenses é marcada por um equilíbrio instável, somando 4 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Ocupando o meio da tabela, a equipe tenta se afastar definitivamente da zona de perigo, mas vem de uma sequência oscilante nos últimos 5 compromissos, com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O palpite mais provável é a vitória do Benfica. O palpite mais arriscado é a vitória do Benfica e mais de 1,5 gols na partida. E o palpite de placar exato é 2-0 para o Benfica. Próximo palpite é entre Cruzeiro e Uberlândia. O Cruzeiro chega para esta 3ª rodada ocupando a liderança isolada do Grupo C. A equipe estrelada soma 3 pontos, tendo estreado com um tropeço, mas recuperando-se logo em seguida com uma vitória convincente sobre o Tombense fora de casa por 2-1. O time comandado por Tite demonstra um padrão de jogo ofensivo. O Uberlândia, por sua vez, vive uma situação de maior pressão. Localizado na 4ª posição do Grupo A, o Verdão do Triângulo ainda não conseguiu sentir o gosto da vitória na competição, acumulando 2 empates nas 2 primeiras rodadas. A equipe soma 2 pontos e vem de uma sequência incômoda de 6 partidas sem vencer, considerando o encerramento da temporada anterior, o que coloca o elenco em um estado de alerta para não se distanciar da briga pela classificação. O palpite mais provável é a vitória do Cruzeiro. O palpite mais arriscado é a vitória do Cruzeiro e mais de 1,5 gols. E o palpite de placar exato é 2-0 para o Cruzeiro. Pessoal, se você gostou dos palpites, clica no like e deixa o seu comentário e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Vamos pra cima! Galerinha, falando do nosso grupo VIP, né? Vem com o Xande, galerinha. Vem com o Xande Show. Apenas, galerinha, R$19,99 para participar do nosso grupo VIP. Beleza? Lá eu envio bilhetes pré-lives com duplas, triplas, bingo, alavancagem, entrada em escanteio. É show, galera. Vem com show, vem com Xande Show. Apenas R$19,99, galerinha. E como participar, galerinha? Tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vem com o Xande, porque o Xande é show. Turma, você está esperando o que para participar do grupo VIP do Xande? Vem com o Xande, vem com o Xande Show. Pessoal, minha sugestão de bilhete é a vitória do Liverpool. Vamos na vitória do Napoli, mas com um empate anula. E vamos na vitória do Cruzeiro. Pessoal, não esquece de deixar o like e um comentário. Turma, desejo para vocês tudo de bom. Fiquem todos com Deus.